Pessoal, vamos para a próxima parte aqui. A gente parou falando do Francis Browne, né? E já vamos falar dele aqui. Quero mostrar para vocês umas coisas interessantes relacionadas a ele, né? E para isso eu não achei lugar melhor do que entrar, né, dentro do próprio navio, sabe? Bom, a gente vai vendo, vai percebendo que o Titanic, no caso, ele é uma, vamos falar assim, né? Nós temos a Arca do Eterno, que o mundo tenta apagar, né, da existência, tenta apagar, né, como se não tivesse relevância, importância, como se nunca tivesse existido, que é a Arca de Noé. Eles tentam apagar ela, dizendo que não aconteceu, e enquanto isso o mundo ovaciona, né, o mundo reverencia, uma reverência plena, a arca deles, no caso, né, reverencia, no caso, a arca deles, que é o Titanic, né. O Titanic é como se fosse uma antítese da tese. E o mundo o exalta e reverencia, né? E até que ponto que chega essa reverência? Chega ao ponto de você achar um site, né? Titanic Honra e Glória, né? Honor and Glory. E que você acha programas assim, ó, né? As pessoas vão lá e se empenham para fazer, reavivar o navio de todas as formas possíveis, né? Aqui eu tô naquela famosa academia, ó, tá vendo? A gente pode entrar aqui na escadaria, ó, a Great Staircase que eles falam, né? A grande escadaria do navio. A gente desce, então você vê, ó, que ponto que chega, né? Você nunca escutei falar de uma reverência tão grande a uma embarcação, a um navio, né? Isso só pode realmente ser uma usurpação da real, né? A arca da vida, no caso, que foi a arca de Noé, como um símbolo. Então o mundo também tem o seu símbolo, né? Esse mundo jaz no maligno, né? A gente já sabe muito bem disso. E então não é de se espantar, né, para quem entende, sabe? E uma coisa que me incomoda muito nesse navio é isso aqui, ó. Esse querubim aqui, que ele é um símbolo do Titanic, né? E o querubim portador da luz, né? A gente acabou de ver o portador da luz aí na Estátua da Liberdade, né? Essa tocha aí. A gente viu no Titã Prometheus, ó, Titã Prometheus, né? Titanic, né? Que coisa, né, gente? Impressionante isso. Então ele está segurando a luz aí, ó. Ele te recepciona na escadaria para subir, né? Ele te leva aos céus, né? Ele te põe em pé de igualdade com o Criador aí, ó. Olha a simbologia que tem aqui, né? Tá segurando uma tocha que parece um espermatozoide, né? Como se fosse a semente dele, né? No mundo, a luz da semente dele no mundo aí, ó. Não tem como não ver isso, gente. Impressionante, sabe? Ai, que nunca as pessoas conseguissem enxergar assim, as coisas desse jeito, viu? E é aquela coisa, é uma trindade, né? Besta de Cristo, falso profeta. Quer dizer, você vê aqui, ele tá aqui, tem mais dois lá atrás, ó, cuidando do relógio, né? Aí, ó, o relógio, né? A hora que o Titanic afundou foi impressionante, né? Praticamente meia-noite foi o impacto, né? Meia-noite vai ser muito simbólico, né? Quando a gente fala de lobisomem, de Drácula, né? A meia-noite lá da parábola das virgens, né? E tudo, né? Então é impressionante, gente. Mas vamos continuar aqui. Eu vou andar aqui até onde eu quero ir, pra gente poder ver. Vamos por aqui por baixo. Passar pela. Vamos passar aqui pela primeira classe aqui, ó. Para que curiosidade aqui no filme. No filme se passa aqui o Titanic, ó. No caso do milionário lá, o Rock, ele ficou aqui, ó. Nessas cabines aqui, ó. Logo na entrada, né? Mas vou acelerar um pouquinho aqui para não demorar muito. O navio é muito comprido, ó. É que nós estamos na primeira classe, só que a gente tá no deck B, a gente nem tá no alto, né? A gente tá no promenade ainda, ó. A gente tá no deck B aqui, ó. Vamos subir pro promenade, que é o mais alto, ó. Quando você volta aqui pro mais alto de onde eu vim antes, lá da academia, ó. A gente entrando aqui aqui tem aqui no meio do lado da escadaria, ó. Tem uma cabine onde ficou o engenheiro do navio, tá vendo? O engenheiro do navio se hospedou aqui. E a gente saindo dela aqui, o engenheiro foi o Thomas Andrews, né? A gente chegando aqui, adivinha quem que ficou na outra aqui? Olha só o privilégio, né, que esse homem teve, né? Um padre jesuíta, olha só.
ficou aqui nessa cabine, ó, o Francis Browne. A câmera aqui justamente para mostrar como tinha a planta. No outro tem uma câmera aqui para mostrar que ele ficou aqui, né? E é impressionante que o Francis Browne, se não fosse ele, a gente não teria uma foto do navio, né? A gente não teria uma foto dentro, não teria nada. E nesse navio se tomou-se o cuidado de tirar, de registrar tudo, né? Tirar foto dele viajando, dos passageiros. E quem fez tudo isso foi esse padre, né? Ele ficou aqui, ó, do lado dessa escadaria, sabe? E o Titanic é muito impressionante, que uma coisa que eu queria comentar, né, em 2012, quando eu fiz esse documentário, 2 anos depois foi anunciado, né, a construção do Titanic 2, né? Eu falei, caramba, confirmando o que eu falei no documentário, né? Um australiano, né? Parece que é uma coisa impressionante, assim como vê a mensagem boa da Austrália em relativo ao ABA, da Austrália está vindo a mensagem também de algo que simboliza o Inico, né? A Arca da Morte, né? Vamos falar assim. Porque o Inico vai ser isso quando ele vir, né? Ele vai ser uma Arca da Morte. Quem seguir ele tá morto, né? E aconteceu isso, e também os chineses lá na Roman DC, né? Muito intrigante esse nome, olha só, Roman, né? Romano, né? Dá para ler praticamente ali um mar de Roma, né? Roman DC. Romande tem a ver também com a Suíça francesa, né? Eu já pesquisei aqui. Mas também tem uma conotação de Roma, né? O mar de Roma. E lá na Roman de Si estavam construindo uma réplica, um hotel. Só que essa réplica é fixa, não é um navio, né? É uma réplica do navio que é estacionária, né? Para você poder se hospedar. Então é muita reverência, sabe, que eles dão para esse navio. É uma coisa impressionante. Com tudo isso que vocês viram aí, o Titanic fez o dólar do que ele, o que o dólar é hoje. O Titanic ele teve participação primordial, né, na questão do fundo de reserva. O auxílio dele foi muito bom para o fundo de reserva. E essa reverência toda, isso não é à toa, gente. Não adianta falar que é, porque não é. Ó. Aqui a sala de fumo, ó, aquela cena que eu mostrei do Hockley falando do nome Rockefeller, né? Do Prometheus lá de Rockefeller. Olha só, Rockefeller ele reverencia Prometheus, né, nas construções dele. E eles estavam sentados exatamente nessa mesa aqui, ó. Se der para fazer um paralelo, eu até faço. Um relógio lá atrás, ó. Tá vendo? É simplesmente impressionante, gente. Olha que ponto chega, né, a reverência, né? Isso tudo surgiu depois que eu fiz o documentário. Depois que eu não fiz o documentário, começou a acontecer todas essas coisas assim, ó. Isso aqui é uma delas que vocês estão vendo aqui. É simplesmente impressionante, sabe? Impressionante mesmo. Mas vamos continuar com o vídeo aí, pessoal. Vamos continuar. De forma incrível, o banqueiro J.P. Morgan também estava agendado para sua viagem inaugural, porém cancelou no último minuto. Mas, apesar disto parecer terrível, ainda não seria a coisa mais terrível relacionada ao RMS Titanic. Como visto no início desse documentário, vemos que existem questões de ocultismo religioso inseridas neste naufrágio, e é o que será explicado no vídeo a seguir. Ao contrário do que muitos pensam, o mundo hoje é governado basicamente por decisões de âmbito religioso ou de âmbito de crenças que as pessoas que o governam têm. Embora não pareça, toda a estrutura de nosso mundo, as construções, e as homenagens feitas em praças públicas, em geral,
são de âmbito religioso. Embora algumas pessoas não tenham crenças religiosas, eles as têm e as seguem à risca por gerações. Neste vídeo, tentaremos abordar uma das maiores ferramentas usadas pelo sistema ao qual vivemos para promover e homenagear suas crenças religiosas. Esta ferramenta, utilizada pelo sistema amplamente, é a indústria cinematográfica. Hoje, um dos pontos principais dessa indústria é Hollywood, tão conhecida no âmbito mundial. Para entendermos melhor Hollywood, teremos que analisar questões um pouco mais antigas. Muitos já devem ter ouvido falar no nome Semíramis. Semíramis viveu na Babilônia. Ou seja, a Babel construída por seu filho Nimrod. Através da Enciclopédia Britânica, podemos confirmar que Semíramis coabitou com o seu filho Nimrod e gerou uma criança chamada Tamuz. A palavra Semíramis, em sua origem, significa a portadora do ramo. Com a morte de Nimrod na antiga Babel, ele passou a ser adorado como o próprio Deus Sol. E o filho que ele teve com sua mãe, Semíramis, também, após a sua morte, passou a ser adorado como o filho do Deus Sol. Semíramis gerou Nimrod. Nimrod coabitou com sua mãe e gerou Tamuz, ou Tamuz. Ou seja, Semíramis é mãe de Nimrod, a mãe do Deus Sol. E a mesma Semíramis é mãe de Tamuz, ou Tamuz, que é filho do Deus Sol. Portanto, até hoje é perpetuada essa questão de a mãe de Deus. Daí a Trindade, pois ela é mãe de Deus e mãe do Filho do Deus Sol, aquele que será reconhecido como o Salvador do mundo para o sistema ao qual o seguem. Mas aonde Semíramis aparece na Trindade? Pois a Trindade que conhecemos no sistema cristão seria Deus, Jesus e o Espírito Santo, representado por uma pomba. A palavra para pomba no francês é colomba, e a palavra colomba deu origem à palavra Colômbia. Podemos reparar a grande homenagem feita à Colômbia, ou à pomba, ou Semíramis, no nome de uma grande indústria cinematográfica de Hollywood.
podemos perceber também este nome no distrito que governa o país Estados Unidos da América, ou Distrito de Colômbia. Como muitos devem ter ouvido falar a expressão Washington, D.C. ou DC, Distrito de Colômbia. Semíramis sempre esteve presente, disfarçada de alguma forma, mas sempre esteve presente. Outra questão interessante a respeito do nome Semíramis, que significa aquela que detém o ramo ou a portadora do ramo, é que este ramo em questão que ela porta seria seu filho Tammuz, ou Tammuz. Portanto, ela gera e carrega este ramo, que para eles será o salvador do mundo em suas crenças. Podemos reparar na abertura dos filmes produzidos por essa grande indústria cinematográfica de Hollywood a grande homenagem dada a ela. Podemos perceber a própria Semíramis segurando o ramo, que seria a tocha, e logo atrás dela, disfarçada, uma pirâmide esculpida nas nuvens. Isso nos dá a entender que a pirâmide é um símbolo para ela também, pois a pirâmide em seu topo também segura um símbolo do general supremo, ao qual irá governar o mundo em sua nova ordem mundial, que seria o olho que tudo vê. Da mesma forma, ela também está portando um ramo, simbolizado pela tocha, que é também definida como a luz do mundo, e ela a está segurando. Portanto, chegamos à conclusão de que a pirâmide também é uma grande homenagem a Semíramis e uma forma de expressá-la e homenageá-la sem mostrar a sua real identidade. Você já viu esta imagem ou esta figura em algum lugar? Percebeu na semelhança impressionante que existe entre esta imagem e a abertura que é veiculada por esta empresa da indústria cinematográfica? Pois então, a homenagem é a mesma entidade, Semíramis, que seria a portadora do ramo. A coroa em sua cabeça simboliza justamente o ramo que irá governar o mundo, que é o salvador deles. Em uma outra empresa da indústria cinematográfica, podemos perceber uma grande homenagem a esta mesma pirâmide, pois vemos uma montanha cercada por um arco com 22 estrelas, 11 de um lado e 11 do outro. Vimos na primeira parte desses vídeos que a palavra em grego para universal é catholics, ao qual deu origem ao nome da religião universal ou religião católica, que é a que atualmente domina o mundo. Repare na abertura desta empresa da indústria cinematográfica. Podemos visualizar um globo terrestre, ao qual este mesmo nome, nesse caso, sem a tradução para o grego, aparece como uma alusão a uma nova ordem mundial. Se pegarmos este nome e traduzirmos para o grego, poderíamos escrever católico ou catholics aqui, que seria a mesma coisa.
Em seu surgimento, o Titanic não surgiu como apenas um único navio, mas sim um tipo de trindade. Eram 3 navios, denominados navios da classe Olympic. A classe Olympic da White Star Line foi construída na Irlanda. A cidade ao qual foi construída chama-se Belfast, na língua inglesa. Ao analisarmos o nome Belfast, percebemos algo interessante. Vemos 2 palavras unidas. Bel, que significa um ídolo babilônico, também chamado Baal ou El, e vemos fast, que significa rápido. Portanto, o nome Belfast na língua inglesa faz alusão a que Baal venha rápido, ou que Baal é rápido. O Olympic foi o primeiro navio a ser construído e lançado. No qual o Titanic foi o segundo e o terceiro, primeiramente chamado Gigantic, depois teve seu nome mudado para Britannic. O primeiro navio, chamado Olympic, claramente faz uma alusão aos Jogos Olímpicos, como uma profecia. O segundo navio, o Titanic, faz um tipo de alusão ao iníquo ou à besta, o Titã. E o terceiro navio faz a alusão aos gigantes, pois o nome do terceiro navio primeiramente foi Gigantic e depois mudado para Britannic, fazendo também uma referência do reino dos gigantes, ou o reino britânico, ou o reino de British, como foi explicado no primeiro vídeo. Desta forma, vemos que a classe Olympic, criada pela White Star Line de J.P. Morgan, teve a função de homenagear e nos avisar a respeito dos seus planos para o século da nova ordem mundial. E de forma impressionante, próximo ao local da construção dos 3 navios, existe uma pequena cidade chamada também Hollywood. Também verificamos que a região ao qual o Titanic foi construído, ao qual partiu em sua construção, em sua forma geográfica, possui a forma de um falo masculino. Fazendo uma alusão a Hollywood, ou seja, ao poste ídolo ou poste sagrado, como mostrado na primeira parte deste documentário. Especial, o naufrágio do Titanic. 100 anos atrás, aquele era apresentado como o navio mais moderno, seguro e luxuoso da época. Mas na época ele partia para uma viagem inaugural que não teve fim. A jornada do Titanic acabou no fundo do mar. Uma história que inspirou livros, filmes e que até hoje mexe com a nossa imaginação. Livros de todo tipo já foram escritos. Filmes, claro, o cinema de Hollywood.
mas também da Alemanha nazista, tiveram o Titanic como enredo. Hoje, a história do navio virou até atração turística. Em Belfast, Irlanda do Norte, um museu novinho acaba de ser inaugurado. É um show de tecnologia com detalhes da curta história do Titanic. Ali está a reprodução fiel da escadaria que levava os passageiros da primeira classe para o luxuoso restaurante. De cima se vê o local exato onde o Titanic começou a ser feito. No dia 31 de maio de 1911, ele foi lançado ao mar, mas estava longe de estar pronto. Aquilo era praticamente só um casco, um esqueleto, e foi levado para um outro lugar, ali pertinho. Este fim do Titanic é bastante conhecido. O começo, bem menos. Como quase tudo ligado ao navio, tudo isso aqui teve que ser construído para suportar um projeto de dimensões até então desconhecidas. Aqui é como se fosse o berço do Titanic. Ao todo foram 3 anos de construção. Ao contrário do que muitos imaginam, o Titanic não era o único. Um outro navio, Olympic, da mesma companhia, já estava em funcionamento há 1 ano. Essa propaganda mostra como eram considerados quase iguais. 2 de abril de 1912, o Titanic fica pronto e depois de alguns testes, 2 dias depois, zarpa para Southampton, que por ser próximo a Londres, tinha virado o mais importante porto da Inglaterra. Um quase acidente na saída de Southampton fez com que o transatlântico chegasse atrasado à sua primeira escala, o porto francês de Cherbourg. Ali embarcaram 142 passageiros que vieram de trem de Paris. Na noite do dia 10 para o dia 11, o Titanic prosseguiu para a segunda escala, a cidadezinha de Cove, no sul da Irlanda. Todos chegaram de trem a Cove, que na época se chamava Queenstown. No dia 11 de abril de 1912, ele chegou ao meio-dia. Segundo Michael, 123 passageiros subiram, 7 desceram. O prefeito foi dar as boas-vindas e por 1h30, comerciantes cadastrados entraram no Titanic para vender seus produtos. Após construído, o Titanic partiu de Belfast, como vimos, fazendo as suas escalas e terminando na cidade de Cove, que incrivelmente chamava-se Queenstown, ou seja, Cidade da Rainha. Percebemos então que existe um padrão seguido neste mega sacrifício, pois ao partir de Queenstown, a Cidade da Rainha, o Titanic navegou para o seu destino, ao qual conhecemos, ou seja, indo de encontro a esta mesma rainha. Mas sabemos que ele afundou, ou seja, desceu ao abismo. E agora, o que acontecerá?
Em 1980, uma grande homenagem foi feita ao Titanic e complementada a sua função de profetizar e homenagear o iníquo. Foi o filme O Resgate do Titanic. De forma fantástica, nesta cena, podemos perceber o Titã subindo do abismo. Ou seja, retornando à vida, continuando o seu trajeto, indo de encontro à rainha. Nesta cena, podemos ver a euforia do povo em receber o Titã, que retorna e complementa a sua viagem em direção à rainha. Podemos ver também apresentados nesta cena o primeiro sacrifício e o segundo sacrifício. Este sacrifício, no caso o segundo, ficou avisado nesta cena. Mail ship Titanic. Where is she now, and how do we get her up? That's our problem. This was her course, this orange line. A southwesterly track from Southampton to her final radio position. Latitude 41 degrees 46 minutes north, longitude 50 degrees 15 minutes west. That's where she sank. Didn't the two rescue ships report conflicting positions? That's right. You can see it more clearly here in this enlargement. The Titanic thought she was here, Carpathia had her here, and Mount Temple here. So this will be our starting point, right in the middle of this triangle. Nesta outra cena, quando é tratado a respeito do local do seu naufrágio, vemos uma pirâmide. Nesta pirâmide, de forma impressionante, vemos em sua base dois personagens reais do naufrágio do Titanic, que foram dois navios. O Carpathia, ao qual foi responsável pelo resgate dos sobreviventes, e o outro é o Mount Temple, que também estava navegando próximo ao Titanic naquele dia fatídico. Nesta cena, os três navios Carpathia, Mount Temple e Titanic formam um triângulo, ao qual o Titanic é colocado no topo, como se fosse o rei, e abaixo temos os dois navios, cujos nomes são interessantes, pois o nome Mount Temple significa o monte do templo, e Carpathia, em sua origem, vem da palavra Cárpatos, que são uma rede de montanhas. Bom, pessoal, fiz uma pausinha rápida aqui para falar a respeito esse triângulo, né, absurdo. Esse filme já tem uma coisa interessante nele por essas cenas, né, do resgate do navio terem sido filmados na ilha de Malta, né? Não foi feito em Hollywood, né? Foi feito na ilha de Malta, inclusive o tanque tá lá até hoje. O tanque e o modelo do navio que eles usaram, né? Mas um ponto interessante, olha esse triângulo, gente, formando um triângulo, praticamente um triângulo Illuminati ali, com o olho no meio, né? E a gente vê
dois navios, né, como foi falado, que já estavam ali realmente, né. E uma coisa que eu quero acrescentar só a respeito disso, né, além de ter essa base, essa montanha com o nome Monte do Templo e Cárpatos, é a questão do Cárpatos, né. O Cárpatos é uma cadeia de montanhas que fica na Romênia, olha só, Romênia, né? E você veja, Cárpatos, né, tem a ver com o Drácula, né, com Transilvânia. Quer dizer, olha só isso, gente. São as parábolas do Eterno, né, pra gente poder ver aí as mensagens que tem por trás. Então você vê a base da pirâmide é Cárpatos, né, Drácula, Romênia, né, e do outro lado o Monte do Templo. O aviso é muito claro, né, de quem estará no Monte do Templo, né. Impressionante, realmente muito impressionante. Portanto, temos uma alusão incrível à nova ordem mundial, sendo o Titã representado no lugar do olho e abaixo o monte ou a montanha que o sustenta, baseado no Monte do Templo, ao qual podemos ligar ao Templo de Salomão, que será reconstruído para a vinda do anti-Messias. Agora, preste atenção nesta imagem. Esta é uma foto real do Titanic. E esta é uma foto do modelo feito na ocasião da produção do filme O Resgate do Titanic. Perceba que existem duas torres a mais, juntas com o mastro do cesto de Gávea. Torres que não existem no navio real, colocadas ali intencionalmente. Provavelmente uma homenagem ao número 11, ou às duas torres. E ao mesmo tempo podemos perceber que ali estão as 3 colunas da maçonaria, fazendo uma homenagem à Torre Norte, à Torre Sul e o WTC-7. O naufrágio do Titanic também está marcado por uma série de monumentos dados a este evento. Observe este monumento. Percebe a semelhança com algo visto em algum filme? Este é chamado de o Monumento às Mulheres do Titanic. Até aí, nada demais. Mas o interessante é o formato deste monumento, simbolizando uma cruz. No filme Titanic de 1998, isto foi imortalizado. Mas, além do formato e do símbolo representado por este monumento, creio que o mais estranho a respeito dele seria o local aonde ele está. Washington, D.C., Distrito de Colômbia. O que teria Washington, D.C. a ver com um naufrágio ocorrido no Oceano Atlântico há 100 anos atrás, com um navio de origem inglesa? Outra personalidade homenageada da mesma forma é o capitão
do navio, Edward Smith, para o qual foi erigido uma estátua em sua homenagem em praça pública. Outro monumento bastante interessante seria o Memorial Strauss, localizado no Parque Strauss. Vemos que este monumento não parece ter alguma ligação com o que realmente Isidor Strauss era ou fazia, pois em seu monumento temos uma figura feminina deitada em um divã. Repare neste monumento. J.P. Morgan passou os seus últimos dias de forma muito interessante em Roma, falecendo no ano de 1913. Mas após sua morte, foi sepultado no cemitério Cedar Hill, nos Estados Unidos, ao qual podemos observar este monumento em homenagem a este cemitério, uma pirâmide Illuminati. Estas três personalidades foram imortalizadas nos filmes feitos no passado e principalmente no filme de 1998, onde podemos ver aqui John Jacob Astor representado, Isidor Strauss representado e Benjamin Guggenheim também representado, para que fique imortalizado o sacrifício. O Papa Bento XVI marcou para 1º de maio a beatificação do antecessor João Paulo II. Quem informa é a correspondente Ilse Scamparini. Há 6 anos, quando a morte de João Paulo II comoveu os seguidores de todas as religiões, o Papa Bento XVI autorizou a abertura do processo de beatificação 1 mês depois, dispensando a espera de 5 anos prevista nas leis do direito canônico. Mas a investigação do milagre foi cuidadosa, afirmou o porta-voz do Vaticano. Segundo a Igreja, a freira francesa Marie-Pierre Simon se curou do mal de Parkinson por intervenção de João Paulo II, que sofreu da mesma doença. O padre Federico Lombardi lembrou que o dia escolhido, o primeiro domingo depois da Páscoa, foi instituído por Karol Wojtyla como a festa da Divina Misericórdia. O Papa polonês morreu em 2 de abril de 2005. Para a cerimônia, o caixão com o corpo de João Paulo II vai ser retirado da Gruta Vaticana e levado para a Basílica de São Pedro, mas não será aberto nem exposto. Bento XVI vai comandar a celebração. Da Basílica, a efígie da Virgem Santíssima com o Menino Jesus, e cada uma tem uma coroa de ouro. A imagem de Santa Maria também reflete o sincretismo religioso de Cuba, já que os povos indígenas a identificaram com Atabey, sua deusa nativa, enquanto os africanos a relacionam com Oxum, a deusa das águas. Em 1998, o Papa João Paulo II visitou o Santuário da Virgem do Cobre, em Santiago de Cuba, e coroou a imagem de Maria Santíssima como rainha e padroeira da ilha. Nossa Senhora da Caridade, que vieste como um mensageiro da paz, flutuando sobre o mar. Tu és a mãe de todos os cubanos. A ti acorremos, ó Santa Mãe de Deus.
para honrá-la com o nosso amor de filhos. Em teu coração de mãe, colocamos nossas ansiedades e esperanças, nossos desejos e nossas súplicas, pela pátria desgarrada, para que juntos construamos a paz e a concórdia, concórdia, concórdia.